pessoal, Rodrigo trazendo pra vocês mais um review de Clone Wars, dessa vez do 7º episódio da primeira temporada, Duel of Droids, Duelo de Droids. Continuando, né, o arco do R2-D2 desaparecido, dessa vez a gente vai encerrar o arco, beleza, galera? E, bom, o episódio, né, já se inicia com o coletor lá, né, tranduchando o Ganact. E o R2, ele emite um sinal de rastreio que o Anakin e a Ahsoka captam e, né, eles pedem pro R3, né, que é o Gouri, pra tentar amplificar o som, só que o Gouri, né, atrapalhado que nem sempre, acaba, né, meio que quase fazendo eles perderem, mas o Anakin, aperta lá no botão, amplificando a frequência, e eles lá a bordo da Twilight, né, que é a nave do Anakin, partem em busca do R2. O Ganact, né, ele percebe lá um bipzinho e aí ele dá um choque no R2 pra ele desligar. E aí, né, o Ganact, ele pousa numa lua do sistema Husan, que é o posto de escuta separatista. E aí, né, ele vai lá pra uma base que é uma esfera de batalha separatista. E aí, né, chegando lá, o General Grievous manda o Ganact investigar o R2 e tal, porque ele pode ser valioso. E aí, beleza, né? O Anakin e a Ahsoka contactam o Obi-Wan, falam que eles encontraram um posto de escuta separatista, né? Que é uma esfera de batalha. E o Obi-Wan diz, beleza, ó, seguinte, vocês vão destruir, vocês vão ficar aqui, enquanto eu vou mandar 2 frotas pra destruírem a base. Ele, não, o R2 ainda tá lá e tal, ele tem informações. Aí o Anakin, ó, seguinte, vocês vão lá e vocês destroem a base, beleza? O Anakin, não dá pra resgatar ele. Anakin, me obedeça. E aí, bom, eles bolam lá um plano, né, pra eles entrarem dentro da base. E o Rex acaba sendo sortudo, né, que vai ter que carregar o Gold nos braços. Eles pulam em queda livre, né, e aí o Anakin e a Ahsoka, eles pousam lá. E os clones, né, estão com as mochilas foguetes, eles conseguem pousar também. Eles abrem um buraco, começam a andar pelo corredor e aí o R3, né, o Gouri se conecta a um negócio lá na base. Eles percebem que o reator da base está 30 níveis abaixo. E aí eles dividem a equipe em duas, né? O Anakin, ele vai procurar o R2, enquanto a Ahsoka e o esquadrão de clones, né, vão para o reator. O Ganact, né, tá lá desmontando o R2, até que, né, ele descobre que tem vários planos da República e tal, e aí ele quer pedir um valor mais caro pro Grievous. Só que aí o Grievous, ele vai e mata o Ganact com um sabre de luz verde. Eu vou explicar um pouquinho mais pra frente, né, sobre o sabre de luz e o Grievous. Mas, enfim, né, a Ahsoka e o Esquadrão Clone vão correndo na frente, o Gouri se deixa ficar pra trás. E nos é revelado que o Gouri é um espião, ele é o espião lá do Grievous. E, ou seja, as atrapalhadas, né, do episódio anterior e desse eram propositais. Ele tava sabotando e tal. E aí, né, o Grievous, ele, como se diz, prepara umas unidades IG-100, que são os Magna Guards, para escoltarem o R2-D2 para a nave dele, enquanto ele vai, né, cuidar dos Jedi e tal. No caso da Ahsoka, né, ele não sabe que o Anakin está lá. E aí, eles começam a ser cercados por droids, né? E aí a Ahsoka e os clones usam as fritadeiras de droids, que são umas bombinhas lá. E aí aparece o General Grievous e começa a lutar contra a Ahsoka. A Ahsoka é jogada para um lado, ele começa a atacar um monte de clones. E quando ele tá prestes a matar o Rex, a Ahsoka volta e começa a lutar contra ele. E aí, né, o Rex e o outro estão desmaiados, e a Ahsoka e o Gouri correm para um depósito que tem lá e o Grievous vai atrás. Enquanto isso, né, o Anakin, ele acaba achando o R2, né, que tá sendo escoltado pelos Magna Guards. Só que eles fecham a porta na cara do Anakin, ele tem que procurar um outro jeito de encontrar o R2. E aí, né, no depósito que tá a Ahsoka, ela é contatada pelo Rex, que fala que só sobreviveu dos clones ele e um outro clone lá chamado Denal. E aí, né, ela diz pra eles seguirem um plano, né, enquanto ela distrai o Grievous. Então o Rex e o Denal vão até o reator, né, pra plantar as bombas pra explodir.
O Anakin consegue chegar lá até o R2 e ele destrói, né, os Magna Guards. E aí os dois vão rumo ao hangar. Enquanto isso, o Anakin ele contacta, né, a Twilight. Porque tem um clone lá pilotando a Twilight e ele vai pro hangar. Lá o Anakin se encontra com o piloto, né, que tá lá na Twilight. E o Rex e o Dano. Ele, cadê a Ahsoka? Ela tá distraindo o Grievous e o Goldie. E aí, né, quando a Ahsoka lá no depósito, ela é denunciada pelo Goldie. E aí ela percebe que ele é um traidor, né, ela meio que se esconde, mas o Grievous acha ela, enquanto o Goldie vai pro hangar pra tentar impedir a fuga do pessoal. E aí, né, o Grievous pega a Ahsoka e, né, pega o sabre de luz dela e diz, mais um pra minha coleção de sabres de luz. Então o Grievous tem uma coleção de sabres de luz que muito provavelmente ele consegue após batalhas contra Jedi, seja matando eles ou só os Jedi fugindo sem os sabres. De qualquer forma, a Ahsoka consegue se aproveitar, né, do plano do Anakin, que o Anakin manda o Rex acionar o detonador, eles começam a explodir, o Grievous se distrai, a Ahsoka vai, corta uma das mãos do Grievous fora, pega o sabre de luz e começa a fugir por uma ventilação. E aí o Grievous, né, ele corre pra navezinha dele e mete o pé dali. E aí, né, como se diz, o Goldie, ele se revela um traidor, né, quando ele fecha o hangar. E aí o R2 vai até uma plataforma para tentar abrir as portas do hangar, quando chega a Ahsoka para ajudar o Anakin, o Rex e o Dano. E aí, bom, eles conseguem, né, o R2 consegue abrir a plataforma, abrir a porta do hangar. Eles embarcam na Twilight pra ir embora dali, né? E aí o Anakin, ele vai, né, no fighter dele pra tentar recuperar o R2. O R2 tá lá no duelo contra o R3, ele consegue jogar óleo e tal. E empurrar o R3 pra fora da plataforma, e aí ele é destruído. E aí, né, chega o Anakin e o R2 sobe na nave e os dois vão junto pra Twilight. A bordo da Twilight, né, após a destruição da base separatista lá, do posto de escuta do Grievous, o Obi-Wan diz, Anakin, vocês arriscaram tudo isso por causa de um droid. Ele, qual é, Obi-Wan? Ele, um dia. E aí, o Anakin, né, ele fala pra Ahsoka, mas o R2 é mais que um droid, ele é um velho amigo. E aí, o episódio acaba. E bom, gente, assim se encerra, né, o arco do R2 desaparecido. E lembrando, né, tem Clone Wars não foi lançado em ordem cronológica, os episódios é tudo fora de ordem. Ou seja, tem dois tipos de playlists diferentes aqui no canal. A playlist da temporada com os episódios 1, 2, 3, 4. E a playlist da ordem cronológica com os acontecimentos certinhos, bonitinhos de Clone Wars. Até o momento nós cobrimos o arco de Christophsis, o arco do Domino Squad, o arco de Toydera, o arco da Malevolence e, né, o arco do Domino Squad virou o arco da Legião 501. E agora, né, nós encerramos o arco do R2 desaparecido. E nós vamos agora, né, para o arco do Mistério no Senado. É um episódio meio solto, mas que no futuro vai interligar com outros, ou seja, é o comecinho de um arco. Mas é isso, gente. Fiquem com Deus, coração. Jesus te ama. Um forte abraço. Até a próxima e que a força esteja com você. Tchau. Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were the one for me, that's why